Boa noite, estamos entrando ao vivo. Estamos entrando ao vivo, boa noite. Vamos chegando, locadores de todo o Brasil, fornecedores, parceiros. Daqui a pouquinho vamos chamar nossos amigos dessa noite. Dois grandes fera, referência, vasto currículo. Boa noite, pessoal. Eu não consigo enxergar quem está entrando aqui, mas daqui a pouco eu consigo ver. Na minha vida é só lentes de contato. Pessoal, deixa eu fazer enquanto vocês entram. Eu peço para vocês mandem aviãozinho, pelo menos para uns 5 amigos locadores, ou indústria, ou que esteja empresa, que essa live é uma live que serve para os demais segmentos, não apenas para locação, né? Porque a gente vai falar de processo, qualquer empresa hoje precisa de ter processo definido, precisa de ter planejamento, pessoas, como tratar com seus colaboradores. E hoje nessa live teremos a presença do Geraldo, né? O Geraldo Geraldo Almeida, muito conhecido do Grupo Tech Service, né? É uma locadora referência aqui no estado de São Paulo, uma empresa bem organizada, com processos, investe muito nos colaboradores, né? Que é o bem maior de qualquer empresa, né? Boa noite aos amigos que estão entrando. Vão convidando os locadores amigos da sua região, da sua cidade, que é uma live hoje muito enriquecedora, de muito conteúdo, de aprendizado, tá? Já pega a caneta, pega um lápis, que eu já peguei meu lápis e minha caneta. Só quero fazer as perguntas aqui e aprender muito com esses dois referência, né? E o Geraldo também do Grupo Tech Service vem crescendo muito, é um fera que, principalmente nas obras de saneamento, né, tem compactador, é o rei dos compactadores aqui de São Paulo, muito referência, e vamos aprender muito com ele nessa noite, com certeza. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Dá um joinha, por favor, quem pode me dar um joinha, se está escutando bem. Já temos 19 pessoas ao vivo, queremos pelo menos 70 pessoas hoje nessa live, 70 acima, por isso a gente pede que você possa compartilhar essa live com o seu amigo locador da sua cidade. Maravilha, está escutando bem. E o Geraldo também ele vai, no decorrer da nossa live, falar em primeira mão de um projeto inovador que ele está lançando aí. Fiquei muito contente, é um cara de visão e vai agregar muito aí para nós locadores, né? Na parte técnica, de desenvolvimento, de mecânico. Isso aí depois a gente vai falar no decorrer da live, né? Vamos deixar esse segredo. E o nosso segundo da noite, segundo convidado que teremos aqui presente nesse debate, nesse bate-papo, meu amigo, mentor, consultor, é sensacional, vocês vão gostar muito dele, um cara bem dinâmico, o Rogério Arantes, né? Ele é especialista em processos, qualidade, ele é especialista em Lima Manufacture, automação industrial, com diversos trabalhos realizados em locadoras pelo Brasil, em indústria pelo Brasil. Ele é coaching, mentor, consultor, conforme eu citei. Tem uma grande bagagem viajando pelo todo o Brasil. Ontem ele estava, acho que em São Paulo, ele foi para o Ceará, Manaus, Roraima, não para. Então é um grande privilégio ter esses dois feras. Já vamos chamar nossos amigos aqui para a gente iniciar essa live. Vou chamar aqui o nosso amigo Rogério Arantes. Já mandei o convite. Vamos lá, Geraldão. O rei do saneamento, Geraldo Pires. Vamos ver quem está chegando por aí. Boa noite. Ô, meu amigo Rogério Arantes. Grande Geraldão. Opa, Bom, boa Geraldo, noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Falei bem de vocês o currículo não? Anotei tudo? Certinho. Opa! É isso aí, pessoal. Já temos 30 pessoas ao vivo, 33. A gente quer bater recorde essa noite, hein? Quer bater uns 70 acima aí hoje aí. Pessoal, primeiramente, muito obrigado, viu, pela presença de vocês, pela presença de todos que estão nos assistindo ao vivo aí. Tenho certeza que vai ser um tempo de qualidade. Tá? Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, Geraldão. Vocês são feras, são amigos. E tenho certeza que vocês vão trazer um conteúdo aí muito enriquecedor para essa noite. Né? Quer falar uma saudação aí, por favor?
Primeiramente, queria agradecer o Fernando, esse convite aí. O Rogério é fera, já conheço. A gente vai estar junto aí, vamos bater um papo descontraído, falar de assunto sério, né? A gente começa a nossa carreira com um sonho, mas chega uma hora que não dá mais para ficar brincando. Tem que encarar isso como uma realidade, né? E colocar aí os objetivos, os planejamentos, a estratégia em prática para poder atingir aquilo que a gente sonha, né? Então, a gente, essa noite aí, vai tentar se dedicar ao máximo para poder fazer parte de tudo isso aí. Fantástico. Legal. Boa noite. Eu queria também agradecer também o convite em poder participar e compartilhar um pouco, né, um percentual muito pequeno, né, pelo período, né, a gente precisaria de um tempo um pouco maior, né, para poder discorrer sobre o assunto, mas já fico muito feliz em poder compartilhar e aprender com vocês. Obrigado. Obrigado, pessoal. Então vamos lá, como a gente tem bastante conteúdo, bastante ensinamentos, né, nessa noite. Queremos aprender, estou com o meu caderno aqui. 2 feras reunidos aí, é bem difícil, né? Primeira pergunta para vocês, né? Antes, já, locadores que estão presentes, vai deixando a sua pergunta. Depois, no final, a gente vai estar interagindo e vamos ver se a gente consegue responder todas as perguntas aqui à noite, tanto por Rogério, tanto por Geraldo responder, tá bom? E lembrando que essa live vai ficar salva também no nosso canal do YouTube do Poder da Ação e também no nosso Instagram. Maravilha? Ó, vou fazer uma pergunta para os dois, para a gente já iniciar, que é o nosso tema, né, dessa pergunta. Vocês verificam quem iniciam. Qual a importância dos processos de organização e das pessoas na locadora? Né? Qual a importância do processo de organização e de pessoas numa locadora? Numa empresa, numa locadora? Quem poderia iniciar essa pergunta? Essa resposta? Eu inicio. Então, cara, na verdade, quando a gente inicia um projeto, foi como eu falei no começo, a gente inicia com um sonho, né? E aí você não pensa muito em organizar, você não pensa muito em pessoas. Na verdade, você pensa em comprar equipamento e pagar o equipamento. E aí você vai crescendo, você vai se desenvolvendo e você vai entrando num processo de maturidade. Na verdade, a gente passa por um processo dentro da empresa aí que envolve o operacional, o tático e o estratégico. E quando a gente começa a perceber e que precisa mensurar os nossos resultados, a gente precisa começar a organizar esses processos. Então, a gente precisa criar os processos, né? E esses processos, eles precisam ser claros. E as pessoas que fazem parte da organização, elas precisam entender isso, né? Mas a história já mostra pra gente que todo mundo começa dessa forma, né? Primeiro, correndo atrás do sonho, né? Se a gente pegar na história lá, a gente tem Taylor e Fayol, que faz muito bem isso, né? Depois de um processo, ele começa a organizar os processos da empresa, né? Para poder ter padronização, ter qualidade. Mas o mais importante, aí, depois que você define os processos, porque o processo, nós podemos sentar sozinho e fazer um processo, organizar esse processo. Mas o mais importante disso são as pessoas, né? A gente precisa colocar esse desejo no coração das pessoas, que elas possam melhorar pessoalmente, profissionalmente, a cada dia, né? Na verdade, os colaboradores que trabalham com nós, eu digo que eles são a própria empresa, né? A empresa deles são eles, né? Porque a gente trabalha para nós mesmos. Então, quando a gente entende isso e começa a organizar esses processos e começa a tratar as pessoas com respeito, né, com carinho, a gente começa, os resultados eles começam a aparecer mais claramente. Porque para poder mensurar os resultados, nós precisamos mapear o que está acontecendo na nossa empresa. Quais são as dificuldades e as oportunidades que o mercado tem para ser aproveitado, né? Muitas vezes a gente acaba não enxergando. Por quê? Porque não está bem detalhado, não está bem determinado. Tem aquilo que diz, né? Que um cachorro com 2 donos, ele morre de fome. E é verdade. Se a gente não determinar quem faz o quê, como que é feito, né? Criar o melhor processo. Existem várias ferramentas e várias formas de fazer isso, né? Mas eu acho que a experiência que cada empreendedor vai trazendo dentro do negócio e ele vai aprendendo fora do negócio, vai trazendo essa experiência para ele. É muito importante o cara não ficar preso só no mundo dele, o empresário, né? Ele conseguir ir buscar no mercado esse conhecimento, né?
Como a gente pode ver lá, a Toyota, né? Que ele conseguiu modificar o processo dele através de um frigorífico. Então, ele foi lá e criou a linha de produção. Então, a gente precisa estar antenado no mercado, estar antenado aos nossos colaboradores, porque são as pessoas que trabalham direto com nós, para que elas possam ser um ponto determinante aí dentro do nosso processo. Fantástico. Quer completar, Rogério? Sim, sim. Quando nós falamos da importância de processo, né, tem um personagem, né, um investidor, ele fala algo muito interessante, que nós temos 3 pilares dentro de qualquer negócio. E como o Geraldo colocou, todo negócio ele nasce com um sonho, né? E esse sonho, por trás desse sonho, tem um produto, tem um bem. E então, nós partimos do princípio que temos um produto. Só que aí, eu tendo esse produto, eu preciso definir um processo. E, às vezes, quando nós começamos, nós não temos tempo hábil, né, para desenvolver esse processo da melhor forma. Só que o mais importante de tudo, eu tenho sonho, eu tenho processo, só que eu preciso ter as pessoas. Porque se eu não tiver pessoas, eu não consigo que nada aconteça. Então, eu acredito que hoje, para qualquer empresa, né, seja principalmente para as locadoras, seja para empresas logísticas, empresas de manufatura, hoje, o principal valor que temos hoje em empregar não está relacionado ao maquinário, a melhor máquina que você tem, o melhor equipamento, mas sim as melhores pessoas. E as melhores pessoas, elas são desenvolvidas, porque elas precisam se fazer parte do negócio, elas não podem ter o sentimento de ser só mais um, né? Elas precisam ter um sentimento de pertencimento, pertencer à locadora. Eu costumo dizer que tem o chamado empreendedor, né? E vai ter o intraempreendedor, né? Que é aquele que empreende no sonho de alguém, né? Então é importante deixar isso muito claro. Os papéis eles precisam estar claros, né? Porque assim a gente consiga ter um processo e assim ter um resultado efetivo dentro de qualquer negócio. Perfeito. Deu uma cortada do Rogério, te deu uma falhada aí. Tô aí, não caí não. Agora. Não sei se foi a minha internet aqui. Você escutou ele, Geraldo, falando? Escutei. Ah, então foi a minha, então beleza. Então o público escutou. Acho que foi a minha. Completando aí, continuando o raciocínio do Rogério aí, é muito importante a gente selecionar o tipo de pessoa que vai trabalhar com a gente. Às vezes o cara é um ótimo profissional, mas se a gente não conseguir escalar ele no nosso time, ele vai ser uma pessoa ruim. Mas não porque ele não tem competência, porque às vezes ele está escalado de forma ruim, né? E quando a gente vai avaliar essa competência, eu acho que é muito importante a gente aí verificar isso na contratação. Muitas vezes nós não estamos preparados para poder contratar um profissional. E quando a gente não está contratado, a gente tem que buscar profissionais no mercado para que faça isso que a gente não consegue fazer na locadora. A gente não consegue fazer tudo. Na verdade, quando eu iniciei a locadora, cara, eu fazia tudo. Eu entregava, fazia manutenção, vendia, comprava, colocava uma roupa social, ia correndo no banco para acertar com o gerente. Mas uma hora que não dá. E a gente também, muitas vezes, não tem essa competência para analisar a competência de alguém, né? Que é o conhecimento, a atitude e a habilidade, né? E dentro dessa competência, no meu ponto de vista, a atitude é o mais importante, cara. O que eu espero das pessoas e o que eu tento fazer no meu dia a dia é ter atitude e contribuir para o meio, né? Então, quando a gente seleciona pessoas que estão comprometidas com ela mesma e comprometidas em fazer o seu melhor, e a gente coloca o mecanismo, as ferramentas de gestão de processos no trabalho, no caminho certo, a gente tem muita coisa a ganhar, a gente vai longe. E uma coisa é fato que eu falo para todas as pessoas. A empresa, ela tem que ser um ganha-ganha. Todo mundo no processo tem que ganhar e ganhar bem. A gente tem que pagar bem para as pessoas que estão comprometidas e trabalham com a gente. Nós temos que prestar um serviço de qualidade, porque a qualidade é obrigação na prestação de serviço. E são todos esses processos de gestão de pessoas e de processos, de coisas que existem dentro da empresa, é que vai fazer com que a gente entregue um produto de qualidade, um produto final, com que a gente crie uma diferenciação no mercado. Até pegando um pouquinho do que o Geraldo falou, acho que um ponto bem importante também é quando diz respeito à contratação, nós temos que estar atento ao perfil do profissional, né? Porque às vezes nós contratamos uma pessoa para desenvolver uma atividade
e ela não tem um bom desenvolvimento naquela atividade. E de repente nós falamos, puxa, essa pessoa ela não atende, ela não teve engajamento com o nosso negócio. Mas de repente a pessoa está na posição errada. Eu vou pegar o exemplo do futebol, né? Você tem o zagueiro e você quer deixar ele como atacante, né? É uma inversão de valores, né? Então não é porque eu sempre vou partir do princípio que todas as pessoas elas são excelentes, elas são formidáveis, porque todos nós nascemos com esse DNA de ser perfeito, de ser excelente. Só que nós precisamos o quê? Entender qual que é o nosso papel. Isso acho que está muito ligado também a uma parte de identidade, né? É a pessoa saber quem ela é, qual o propósito dela, o que, que ela veio para fazer, e ela desempenhar bem esse papel, né? Eu acho que está muito ligado a isso, né? Que é um conjunto. Sim, sim, é verdade, exatamente. Fantástico. Eu acho que a primeira pergunta foi mais do que respondida. Eu não vou comentar, deixar vocês são. Eu só vou soltar a pergunta a vocês, fica à vontade, viu? Pessoal, se em base nessa pergunta, se vocês ficaram com alguma dúvida, quer que eles explana mais, deixe seu comentário aqui, que depois a gente entra. O Cabral mandou uma pergunta aí, Fernandão. Deixa eu pegar aqui. Minha comunicação não tá. Pera aí, Cabral. Boa noite, Cabral. Obrigado, viu? Análise de perfil. Ele foi excelente, Geraldo. Você consegue, ó. Para mim só tá o comentário excelente, Geraldo. Acho que tá travando aqui, viu? Como que a gente faz uma análise de perfil? Cara, na verdade, foi o que eu comecei a dizendo. Eu não tenho competência para analisar um perfil hoje para contratação. Como que nós fazíamos no passado? Um funcionário trazia um amigo dele, a gente conversava, batia meio um papo com ele ali e falava, cara, põe o uniforme e vai trabalhar. E a gente viu que com isso existiam muitos erros. Isso que o Rogério falou. A pessoa não estava preparada, não tinha o perfil para trabalhar naquela função. E aí a gente tinha um gasto enorme comprando EPIs, comprando uniforme, pagando para registrar essa pessoa, para fazer os exames. E depois de um mês, 2 meses, acabava atrapalhando a gente e atrapalhava a pessoa. O que nós fazemos hoje? Hoje nós temos uma agência que contrata, que faz essa contratação das pessoas para a Tech Service. Então, o gestor da área ali, ele cria um perfil, qual é o perfil do profissional que ele busca, e a gente manda isso, eles fazem uma análise, e aí, claro que é passivo de erro, mas nós conseguimos diminuir bem os erros depois de tomar essa medida. Melhorou muito. E às vezes a gente tem medo de custo, parece um custo alto. Eu te garanto que o custo é bem menor do que se a gente errar na contratação. Perfeito. Já contrata certo para o processo, né, engrenado, funcionando. Perfeito. Ô, Rogério, você também que é líder em processo, tem algumas ferramentas também nessa de análise de perfil, não tem? Tem. Até vou deixar uma recomendação, se vocês precisarem, tem o Rodrigo José. Tá? Ele tem todo o arsenal para poder desenvolver esse trabalho aí para você, locador. Perfeito, é verdade. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta sobre essa primeira tema. Raquel Rodrigues, obrigado pela presença. Não prometeu nada e já entregou tudo. Boa noite, boa noite. Porque eu vou soltar a segunda pergunta aqui, que é um pouco polêmica, mas vocês aí, vocês vão responder. Vocês têm bagagem para responder. Olha lá, o Cabral comentou que o meu gerente de logística teve a visão que ele seria um motorista. Hoje ele é um dos melhores motoristas que temos. Bacana, tá vendo? Acho que mudou a função, né? Sim. Colocou o profissional no local adequado, né? Daqui a pouco, onde ele se sentia confortável para desenvolver a atividade dele. Perfeito. Top. O nosso amigo, tudo bom, Rafa? Rafa é o fundador do Eloca. E mandou fazer uma pergunta, como analisar o caráter? O que vocês falam sobre isso? O caráter, acho que é difícil, mas... O caráter é uma coisa complicada, mas eu acho que é a coisa fundamental para que uma pessoa continue na sua equipe, né? Como a gente disse, a parte técnica a gente treina, né? Ele aprende, mas essa parte que está ligada ao caráter, se o cara não tiver caráter e você conseguir identificar que na sua frente ele tem uma atitude e por trás ele tem outra atitude, ou ele tem uma liderança negativa, né? Eu costumo dizer o seguinte, pessoas negativas tá fora do meu time. Eu demoro para contratar, mas mando embora de imediato. Eu tenho um costume aqui de falar o seguinte, né? Dentro da empresa, apesar de todo mundo me conhece, eu trabalho com os meus filhos. Mas lá eu não tenho filhos e não tenho amigos, né? Nós pagamos para a execução de um bom serviço. E essa conversa, ela tem que ser muito clara. A pessoa que está trabalhando com você, ela tem que entender que ela é um profissional, você é um profissional e nós temos que entregar um produto de qualidade.
para o cliente, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa crescer. Eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo, eu não nasci empresário. Eu trabalhei muito tempo da minha vida construindo o sonho das pessoas. E o que eu tenho mais feito é motivar as pessoas para que elas possam empreender e construir os próprios sonhos delas. As pessoas que trabalham comigo, eu digo o seguinte, você quer montar a sua empresa? Eu te dou assessoria, o serviço que você faz para mim, eu transfiro ele para que você faça. Eu terceirizo ele para você. Por quê? Porque a gente estava até conversando esses dias. É mais fácil segurar um louco do que empurrar um burro. Entendeu? Então eu quero pessoas que não tenham medo de errar, que vão para cima. Errar é humano. A pessoa precisa ter atitude, precisa ter a consciência que ela precisa melhorar, mudar de vida, né? Então isso é verdade. Até porque, Geraldo, porque a parte técnica dá para treinar, investir, capacitar. O caráter, não se treina caráter, né? Já é da pessoa. Não. Isso é difícil. O que você comentou, Geraldo, sobre isso? Mas a questão do caráter, assim, até na íntegra, né, como foi perguntado, né, sobre a questão da contratação, de verdade, na contratação você não consegue medir, porque eu entendo que o caráter você vai medir vivendo, convivendo com o profissional, medindo as atitudes, né, nesse relacionamento, porque eu costumo dizer que uma árvore que ela é um pé de maçã, ela não vai produzir laranja, sabe? Isso aí a pessoa pode até dar uma disfarçada, omitir alguma coisa, mas o que é verdadeiro vai aparecer. Então, a pessoa, quando ela tem caráter, isso aparece, e vai ser nas mínimas coisas. Assim também com uma pessoa que não tem caráter, isso vai ser refletido, porque, como foi falado, o caráter é de berço, é a pessoa ser verdadeira primeiramente, não com a empresa, né? Eu acho que esse é o ponto interessante, né? Estamos falando de pessoas, ela tem que ser verdadeira com ela mesma. E quando eu vou pegar um exemplo, Fernando, o seu funcionário foi lá e mentiu para você. Ele não está mentindo para você, está mentindo primeiro para ele. Ele está enganando ele mesmo. Então, é um princípio que, assim, vem de berço, mas para você fazer essa constatação só tem uma forma. É você convivendo. É você enxergando e medindo isso. É verdade, é verdade. Quanto identifica o mais rápido possível, você já vai e corta, que é difícil, né? Sim, sim. Ó, até o Alex... Tudo bom, Alex? Obrigado pela audiência. Lá de Vitória da Conquista, um locador amigo nosso. Meu melhor vendedor era ajudante e hoje virou mecânico. É sempre assim, né? Que bacana. Caráter não se treina. O pessoal da Degraus tá mandando um salve aqui. Mestre de Alba Locações, obrigado. Pessoal, vamos mudar de tema. Meu mentor. Mais algum comentário sobre esse assunto, pessoal? Já posso... Porque a gente não combinou pergunta, fazer uma pergunta aqui para ver, colocar esses pessoal em saia justa. Pode perguntar, Fernando. O Rogério, o Geraldo fez a primeira pergunta, agora para o Rogério. Depois o Geraldão entra. Crescer para se organizar e planejar, ou se organizar, planejar para crescer? Vou repetir. A gente deve, nós estamos iniciando, a gente tem que crescer primeiro para se organizar, para planejar, ou a gente tem que iniciar organizado, planejando para crescer? O que você me fala? O mundo ideal, todo mundo pode pensar que é se organizar para crescer, né? Só que vai depender muito da estratégia da empresa. Eu passei em algumas empresas que elas tinham uma excelente organização, e elas não cresceram. E eu já passei em muitas empresas que não tinham organização inicialmente, e essas empresas estão muito bem hoje. Então, assim, está muito relacionado a qual o objetivo da empresa. A empresa ela quer crescer estruturada, é uma métrica que ela pode seguir. Agora, ela quer crescer, então vai ser um parâmetro que ela vai se adequar a isso e ela vai ajustando no meio do caminho. Tá errado, tá certo? Isso é muito relativo, Fernando. Sabe por quê? Vai depender do negócio. Sabe? Vou pegar um exemplo. Tem profissional que começa só ele, sozinho na empresa dele, aí ele tem que fazer tudo. Aí você vai cobrar que ele vai se organizar como? Sabe? Então, é muito relativo. Vai depender muito de qual o objetivo. Se você consegue fazer, você tem força motriz para fazer, faça. Você vai ter resultado. Mas chega um determinado momento que o negócio ele vai precisar se organizar, porque senão ele já não se sustenta. Vocês todos sabem que quando vocês começaram a empresa de vocês, a ideia, a estratégia era uma.
Só que a mesma estratégia hoje já não atende mais. Você tem que tomar uma estratégia mais robusta, uma estratégia mais engajada com os temas atuais. Então, a questão de se organizar está muito relacionada ao quê? Qual é o objetivo? Organizar para crescer ou crescer para organizar? Caímos no dilema, mas assim, eu vou bater sempre na tecla, né? Que aí, trazendo pela experiência que eu vejo em muitos lugares, né? Quando se fala em organizar, quando se fala em processo, as pessoas dividem a operação, né? Fazem uma divisão. E, na verdade, essa divisão não existe. Essa divisão está aqui, ó, na nossa mente. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu tenho que fazer a manutenção do martelete na bancada. E eu vou ter que fazer a manutenção, depois eu arrumo. Eu já dividi as atividades. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a manutenção já organizando. Puxa, Rogério, é difícil, mas o que eu quero dizer, vai chegar no nível, num padrão industrial, que é um celeiro de processo? Pode ser que não, mas temos que celebrar as pequenas conquistas. Puxa, conseguir no final do dia deixar a bancada organizada. O pátio das máquinas da logística está organizado. Fantástico, vamos celebrar essas conquistas. Porque, às vezes, a gente pensa no mundo ideal, tudo identificado. Eu sou suspeito a falar disso, a minha temática é essa, né? Mas eu entendo também, porque não está relacionado a você vir desenvolver um processo e implantar. Está relacionado disso ser construído de dentro para fora. Então, quando eu estou falando de organização, primeira coisa, né, o empresário tem que fazer o quê? Organizar qual que é o objetivo. Vamos vender? Tem que locar? Esse é o objetivo. E vamos ajustando. Porque tem um amigo meu, o Luiz Carlos, ele fala que o feito é melhor que o perfeito. Então, eu acredito que é ir fazer, não deixar de fazer. Agora, se você falar assim, ó, eu consigo organizar a empresa e estruturar para crescer, ótimo. Ótimo, sensacional, mas tem muito caso que não é possível. Então, é muito relativo, Fernando, essa pergunta, ao perfil do empreendedor. Perfeito. É que temos muitos locadores pequenos que eles fazem essa pergunta, né? E também, independente, tem muitos locadores aqui, ou qualquer negócio, que você começa com muito dinheiro, mas você não tem planejamento, tem organização, e muitos começam pequeno, mais planejado, que com longo... Sim. E um detalhe, né, o Fernando, um ponto bem importante, né, no Brasil, eu falo no Brasil de uma forma geral, tá? Nós não somos especialistas em disciplina, tá? Porque eu já vi situação de você organizar a empresa, o local de trabalho, todas as áreas, departamentos, mas quando você passou 1 mês, 2 meses, voltou o que era. Então, assim, não está relacionado a fazer, né? Eu acredito numa construção homogênea, ou seja, de dentro para fora. Então, por isso que o pilar vai ser o quê? O que a empresa quer? Ela quer crescer estruturado ou ela está preocupada em crescer depois? Bom, depois eu contrato a consultoria, ela vem estruturando para mim. Ela desenvolve isso para mim. Então, está muito relacionado com o que a empresa acredita que faz sentido para esse momento. Perfeito. Geraldo, antes de você falar, Rodrigo José está aqui online, só fera. A Yolanda comentou, é verdade, isso é relativo, né? Em base do que o Rogério falou, que aqui a alocação falou que é relativo também. O Rafa Rosa Eloca falou, planejar é o suficiente, mas não paralisar, crescer aprendendo. Exatamente. Geraldão, o que você fala sobre esse tema aí? Então, é que na verdade, quando a gente inicia a empresa, você está preocupado somente com o faturamento, cara. Não vou falar que nem é lucro, é só o faturamento para pagar as contas. Então, esse é um pequeno, dificilmente o cara vai começar com muita grana. O cara vai começar com um sonho, muita força de vontade. Eu costumo usar uma palavra, entusiasmo. Eu acho que o cara que está entusiasmado, né, ele está com um sopro divino. Então, ele acorda todo dia pronto, com uma disposição, com amor, com dedicação. E quando a gente faz as coisas com amor, tudo é diferente. Mas assim, também quando a gente pensa em organização, a gente costuma pensar em coisas grandiosas, né? Eu preciso comprar uma empilhadeira, preciso comprar uma prateleira, preciso investir no sistema. Mas a organização, ela não leva só isso em consideração. A gente consegue usar uma planilha de Excel, a gente consegue comprar uma tinta e pintar o ambiente, colocar uma iluminação melhor, né? Disciplinar, porque também a organização está muito ligada à pessoa. E aí a gente volta na contratação. Qual é o perfil da pessoa que você contratou? Às vezes a pessoa senta numa mesa de plástico, mas na hora que ela vai embora, você vê que a mesa dela é extremamente organizada. Enquanto o outro está numa mesa enorme, tem até papel higiênico em cima da mesa, né? Então, é perfil e comportamento. Agora, a organização, em algum momento, ela vai ter que ocorrer.
né? Eu vou até aproveitar e colocar uma outra situação que é o nosso caso hoje. Nós precisamos nos organizar, porque, assim, como os colegas colocaram, a organização, a melhoria, ela é contínua. Mas quando você está numa fase de crescimento e você está vendo que as coisas estão saindo fora do controle, o que é melhor? Parar para organizar ou continuar sem organizar, né? Porque a organização, se você implementar um novo sistema, e nós estamos passando por isso, né? A gente está tendo um apoio muito legal aí do Léo, pessoal da Sislock, nós estamos mudando para a Sislock, então é uma mudança de comportamento, né? É uma mudança é uma maturidade o que está acontecendo, né? Então requer muita dedicação, muito empenho, e a gente preferiu dar uma segurada, não paralisar, mas dar uma segurada para acertar por ano que vem a gente começar redondo. Então, a gente entendeu o seguinte, se eu não organizar agora, a cada momento que passa, vai ficar mais difícil, mais complicado e mais custoso. Porque o número de profissionais envolvidos, né, a quantidade de equipamentos e de insumos que a gente não consegue mensurar e acaba perdendo é muito grande. É o fator competitivo da nossa empresa. Então, essa acho que é um ponto que o Rogério aí, que é o cara expert, o consultor, nesse ponto, Rogério, o que é melhor? Dar uma segurada, né? Para poder modificar, organizar, mudar processos, melhorar o processo de contratação, ou, cara, aproveitar o momento que o mercado está milhão, vamos crescer e depois a gente vê como que fica lá na frente. Nesse caso aí, o Geraldo, você já tem um foco bem definido, né? Você está vendo, está enxergando no mercado, né? Então, se você perder, o mercado ele é muito relativo, né? Você precisa entender esse time. Se você perder esse time, perdeu, você ficou na organização. Então, faz o quê? Investe no negócio, faz o negócio crescer e vai estruturando. Eu costumo dizer que o seguinte, né? Quando se fala em organização, nós precisamos estar atento ao quê? Qual o resultado que ela vai trazer? Porque eu já vi em situações que vai ser tanto que ela gasta uma energia e tem um valor tão empregado sobre isso que acaba engessando. Então, você encontrar um meio termo, né, de você ter os processos claros, certo? Porque o inverso disso também vai te comprometer. Se seus processos não estão claros, ou seja, você vai ter pessoas que carregam a informação. Vou dar um exemplo claro, tá? Voltando para a parte de pessoas também. Você tem um processo que não está claro. Só a pessoa que faz a cobrança que sabe como que faz a cobrança. Essa pessoa ela conseguiu conquistar um outro cargo melhor que atende melhor as expectativas dela. O que vai acontecer? Ela levou o processo com ela. Então vai chegar um ponto, e quando você é pequeno, você faz tudo, entra muita coisa, legal. Mas vai chegar um ponto que você vai ter que ser, porque o processo ele já existe. Mas é uma forma de você documentá-lo, você deixar ele organizado. É fazer uma gestão por processo. Né? Um exemplo, você está mudando o sistema, mas o sistema está vindo para se adequar ao seu processo. Correto? Ou você está se adequando ao sistema? Não, ele vem para se adequar ao meu processo. Então, e o processo vem para quê? Para adequar a necessidade da empresa. Qual é a necessidade da empresa? Faturar. Então, assim, eu sempre vou estar olhando, porque eu não posso travar minha operação pensando em organização. A organização ela pode me travar lá na frente, tá? Anos atrás, nós pegávamos o sistema automobilístico, nós tínhamos um problema de recall. Por que aconteceu isso? Tinha alguma peça defeituosa no meio do processo, e quanto custava isso para a empresa? O quanto isso era oneroso para a empresa? Então, hoje você vê que já não tem isso, porque existe uma preocupação maior com qualidade. É um padrão de qualidade acima, né? Porque o próprio Einstein falou, fazer a mesma coisa todas as vezes, esperar um resultado diferente, né? É uma insanidade. Então, nós temos que olhar o que nós estamos fazendo, até com base no, como o Geraldo mencionou no começo, no sistema Toyota de produção, que popularmente é chamado de Lean Manufacturing. Ele fazia o quê? Ele pegava os problemas, os defeitos nos seus processos, e ele criava o quê? Um mecanismo de correção para que aqueles problemas não acontecessem mais. Ou seja, ele tratava esses problemas na causa raiz. Ou seja, ele poderia ter um outro tipo de problema dentro do seu processo, mas aquele problema naquele determinado processo ele não teria mais. Por quê? Ele resolveu. Então, a filosofia de colocar um band-aid e joga para frente do sistema Fordismo, ele não nos atende hoje. Né? Nós precisamos entender e mergulhar os nossos processos, mas focaram no quê? Não adianta eu ter processo se eu não tenho faturamento. Tá? É um princípio, né? Eu preciso ter o faturamento para manter esse processo funcionando. É um puxa o outro.
Perfeito, Rogério. Acho que uma outra coisa, quando você começa a implementar os processos da sua empresa, é a mudança de comportamento sua também. Porque nós temos uma mania de ser extremamente controladores no início. A gente quer fazer tudo, não quer largar a mão de nada, né? A gente quer saber se o carro está ligado, se a máquina está ligando. Então, quando nós começamos a implementar esses processos, a empresa começa a crescer, a gente precisa ter pessoas com um perfil muito bom, um perfil dentro da empresa, um perfil de liderança. Então, está na hora de você criar gestores dentro da sua empresa que vai fazer aquele trabalho que você já não consegue mais fazer porque a empresa está crescendo. E aí, essa mudança de comportamento, cultura que a empresa sofre e você, como estava na frente do negócio, começa a ter que deixar os processos nas mãos de outras pessoas, você também sofre muito. Mas é um processo que ele tem que acontecer, né? Tem amigos aqui escutando que me deram muitos conselhos em relação a isso. Geraldo, você precisa parar de entregar máquina, você precisa parar de fazer manutenção, né? Mas demorou para poder cair a ficha e a gente contratar essas pessoas que tocassem esse tipo de trabalho para que a gente conseguisse olhar a organização como um todo, né? Para conseguir trazer melhorias, trazer inovação para a empresa, né? Trazer investimentos, né? Pensar em outros mercados, em outros processos. Então, eu acho que é muito importante, nesse momento, o cara ter um consultor também do lado dele, né? Eu gosto de falar do nome de pessoas boas que estão do nosso lado, né? Nós temos o Rossi, né? Mas temos também muitos caras aí bons que sempre apoiam a gente, né? Cristiano da Conceito, Fernandão. Eu não vou falar muito nome, senão eu vou deixar muita gente para trás. Eu vou esquecer. Mas tem tantas pessoas boas, cara. E por isso eu acho que o nosso mercado está melhorando tanto. Porque nós não temos mais medo de esconder a informação, né? Hoje a minha empresa está de portas abertas. Tá? Nós abrimos números, discutimos, conversamos e tentamos aprender e passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem. Eu acho que isso é muito importante, o que está acontecendo no mercado da locação. Eu costumo dizer o seguinte, a gente vai atender uma obra hoje e quando nós vamos lá, as empresas que estão lá, elas não estão sozinhas, né? Elas estão num processo ali de consórcio para atender uma grande obra. Por que o locador hoje tem que ficar brigando com os outros locadores para atender essa obra sozinha? Por que nós não podemos criar consórcios, ter uma mentalidade, né, profissional melhor e correr menos riscos de uma forma mais lucrativa e atender o cliente de uma forma mais satisfatória? Então, eu acho que a gente está só no começo. Tudo isso que está vindo desse mercado da locação é um mercado muito verde, de pouco conhecimento. Ele deu uma explosão, acho que de uns 5, 6 anos para cá, né? E está melhorando muito. Então, eu acho que toda essa mudança de contratação, de valorização das pessoas, de contratação de processos, de profissionalização do segmento, né? A união, a gente não tem concorrentes, a gente tem competidores, né? Se a gente for ali na Florencio de Abreu, na Santa Ifigênia, todas as lojas vendem o mesmo produto. O cara não tem, ele indica quem tem, ele indica o do lado. Porque a gente sabe que se tem concorrência e essa concorrência ela é leal, o mercado fica forte. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui. Deixa eu fazer um comentário. Claro. É o tempo de compartilhamento que estamos vivendo, né? Principalmente entre nós locadores. Com evento, grupos, podcast, live, o que nós estamos fazendo aqui agora, né, doando o nosso tempo para poder levar um pouquinho de conteúdo. E certamente quem está nos atrás assistindo, um site que pega já pode mudar a trajetória da sua empresa. Isso é fantástico mesmo. E tem a ver, o Geraldão, que a gente conversou, acho que foi essa semana, a gente bateu um papo, até conversei com o Cabral da Alfa, que está nos assistindo também. Você falou esse insight, eu fiquei pensando, é verdade, cara. Hoje as grandes construtoras, é tudo consórcio, tem 2, 3, né? Por que não, às vezes, nós locadores se unimos por região, por cidade, né? E entrar dependendo do consórcio, pede lá 300 sapos de uma vez, sem placa, sem martelo, né? Você fecha, ou vamos fechar um bloco com 3 empresas dessa região para a gente atender em conjunto, fazer um consórcio, né? Para atender essa obra. Para evitar preço desleal, concorrência desleal, né? Monta um canteiro, algo que pode estar nascendo futuramente. Então, parabéns por esse insight que você deu, eu fiquei pensando, fantástico. Sim. Na verdade, o Fernando, até simplificando ainda mais, né? Eu acho que o nosso público ele não é um público leigo, né? Mas
uma galera que tem uma origem muito simples, né? São pessoas que são guerreiras, né? Que começaram seu negócio, trabalharam, estão desenvolvendo, outros estão começando, alguns que estão nos ouvindo vão começar ainda. Então, pensando nisso tudo, simplificando, é o quê? Ninguém consegue comer uma melancia sozinho, né? É verdade. Mas uma fatia serve muito bem, né? E cada um fica satisfeito com uma fatia. E o mercado ele é muito grande, né? Nós não precisamos brigar entre nós, né? Tem mercado para todo mundo, né? E todo mundo pode vai ser bem sucedido. Fantástico, é verdade. Top, top. Ó, tem uns comentários aqui, a Jana. Obrigado, Jana, pela presença da CSM. O importante é manter a organização e acreditar que é o mais difícil. Manter a organização e acredito que é o mais difícil. Isso, manter a organização é o mais difícil. Rodrigo José comentou, a melhora contínua hoje, melhor que ontem, do que amanhã, melhor do que hoje. Bacana. O Geraldo é grande mestre, a Cidinha aí parabenizando o Geraldo. O Nando Naves é da Degraus. Obrigado, Nando, pela presença. Esse controle mostra até uma facilidade para um tema sensível, cobrança de avaria. Bacana. Isso aí né? O Maciel da Nova Marca de Mogi, top a explicação referente à organização e crescimento, está agradecendo. O Leão Mecânico deu risada, deixa eu ver mais aqui. O Rodrigo, nosso amigo, a gente só pensa em pagar as contas no começo. Vai suando, suando e depois acaba tendo que organizar na maré. Na marra, organizar na marra. Mas é verdade. Igual a usinagem comentou, dar aquela pisada no freio para organizar é sempre bom. O Cabral, conteúdo de alta qualidade. Obrigado, parceiro. O Poramac de Porangatu, Goiás. Para quem tá começando nisso é muito difícil, mas com o tempo as coisas vão se organizando. Né, o Poramac está começando agora, recentemente locadora já está participando da live com grandes gigantes. Parabéns. Esse é o intuito, né? Para colocar pequenos, grandes, médios na mesma live para a gente trocar uma ideia, um debate saudável, onde quem ganha é todos presentes, né? Cabral comentou, quem passou pelo processo sabe o que fala, parabéns. É verdade. Por isso, quando eu pensei nesse tema, veio os dois à mente. Não tem... Geraldão e Rogério, sou fã desses dois. Processo bem definido faz toda a diferença, Jana. Bastante comentário aqui, cara. Só tem gente boa. Rodrigo, o locador precisa estar no estratégico, não no operacional. Esse é um tema também. O que vocês falam sobre isso também? Aproveitando essa pergunta do Rodrigo José. O locador precisa estar no estratégico, não no operacional. Tático, estratégico, operacional. O que vocês falam sobre esse tema? O Rodrigo José é uma fera aí, né, bicho? Ah, sim. Cara, é uma fera. Ele que tinha que dar a resposta cá pra gente. Tá com a agenda cheia, tá? Não para mais, homem. Mas eu acho que isso é um processo, né? O cara não tem como começar o negócio direto no estratégico. Então, ele vai começar no operacional mesmo. Eu acho que isso é até bom. Por quê? Porque ele aprende todo o processo, né? Desde a manutenção, a logística, a parte financeira, de recrutamento. E, assim, mesmo que ele tenha uma determinada área, mas ele tem uma noção, né? A gente precisa ter uma visão global dentro da empresa. Geralmente, o empreendedor ele é bom em alguma coisa, né? Ou, geralmente, os que eu conheço são muito bons na parte comercial, tem alguns que são muito bons na parte financeira, mas ele tem que ter o domínio também da outra parte, né? Para não se referir, né, de nenhum setor. Então, é muito importante que ele tenha um certo conhecimento de mecânico, porque senão o mecânico passa 5 horas em cima de uma máquina, 6 horas, né? Ou então, num outro processo, aí pode ter uma falha que ele não consiga identificar. Então, se ele conhece a logística, se ele conhece a cidade, ele sabe quanto tempo demora para ter um deslocamento, né? É muito importante também ele não ficar só dentro da empresa sentado, ele conhecer os clientes, né, para poder entender a necessidade, porque o que as pessoas trazem para dentro da empresa é uma situação. Quando você vai para campo ou você deixa o seu celular aberto para que as pessoas possam falar com você, você tem uma perspectiva, uma percepção diferente do seu negócio. E aí você consegue tratar, melhorar, né, buscar novos produtos, desenvolver a empresa de uma forma diferente. Fantástico. Mestre Rogério? O que eu vou dizer, né? Como o Geraldo falou, eu concordo, né? E aí eu gostaria de acrescentar que quando o empreendedor ele começa o negócio dele, ele
Ele começa fazendo tudo, porque ele não tem recurso para colocar e criar as áreas necessárias para tocar o negócio, né? E é uma experiência que ele não sabe qual vai ser o resultado, quanto tempo vai ser, se vai demorar um ano, se vai ser em 6 meses, ele não tem como mensurar isso. Então, eu volto a dizer que a estratégia, constantemente, ela tem que estar sendo revista, né? Fala assim, agora, qual que é o objetivo? E eu acho que o maior desafio, quando a gente fala de trabalhar no estratégico, né, principalmente para o locador, está relacionado ao quê? Você precisa ter alguém nessa linha de sucessão. Agora, se você, que é dono de locadora, é dono de uma empresa, e você não consegue delegar, você vai ter dificuldade, porque você é um centralizador. Então, é importante você ter essa habilidade de conseguir delegar. E o delegar, eu costumo explicar que não é você transferir a responsabilidade, né? Mas é você confiar em alguém que vai fazer algo que continue sob a sua responsabilidade. Até que essa pessoa tenha maturidade o suficiente para ela poder andar e entregar aquilo que você espera. Então, para o locador ele ficar atuando direto no estratégico, muito difícil. Porque, por mais que ele esteja no estratégico, eu entendo que nós precisamos descer do estratégico, eu vou ter que descer para o tático e vou ter que ver o operacional, porque no estratégico eu defini todo o planejamento. O tático conseguiu transmitir essa informação, chegou lá no operacional, está acontecendo. Então, assim, eu posso estar com a minha mente no estratégico, mas constantemente eu vou ter que visitar a operação. Porque senão, eu tenho um bom planejamento, mas se eu não tenho um bom planejamento e não faço um monitoramento, eu não consigo ter a relação planejado versus realizado. Então, daqui a pouco eu falo assim, ó, um martelete, ele demora 30 minutos. Puxa, legal. E todo o seu cálculo, em função do seu faturamento, está baseado nisso, certo? Aí quando você vai ver, o seu mecânico está fazendo em 1h30. Legal, né? Então, o que acontece? Isso acaba comprometendo o faturamento da empresa. Então, o estratégico, ele tem que aplicar um termo japonês, né? Que é o Gemba, né? E onde as coisas acontecem, né? É você entender, falar assim, puxa, foi planejado isso, está acontecendo? Não, não está. Mas por que não está fazendo? Ah, porque desse jeito é melhor. Então, olha só, eu já vi esse tipo de situação acontecer, né? Foi planejado algo no estratégico, desceu para o tático, estava alinhadinho. Quando chegou no operacional, deu um conflito. Por quê? Puxa, não, esse jeito aí de vocês é muito complicado. Desse meu jeito aqui é melhor. Então, aí você já tem uma percepção muito clara, né? Que não está alinhado esse processo. Então, primeiro, a pessoa precisa ser conscientizada. Por que eu falo isso? Né? Constantemente, eu tenho que entrar em processo, eu visito muitas empresas, e o cuidado que eu tenho para não ser invasivo. Então, na verdade, é melhor você entender o que a pessoa pensa, certo? E demonstrar para ela e falar assim, e se você olhar por esse lado? Porque ela está mostrando a visão do lado dela. E quando eu chego para ela e falo assim, puxa, isso que você está fazendo está errado, a sua visão está errada. O que eu fiz? Eu matei essa pessoa. O que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Eu tenho que mostrar um outro lado. Porque eu estou observando de um lado, né? Eu tenho que mostrar ela para ela ter essa mesma visão. Então, eu costumo dizer assim, não tem certo nem errado. Vai ter o quê? Pontos de vista diferentes. Então, eu preciso fazer o quê? Desenvolver uma estratégia muito bem sucedida, mas eu preciso fazer o quê também? Preciso fazer que ela desça até o nível operacional, porque se ela ficar só no nível acima, você não vai ter um resultado efetivo. Então, constantemente, por mais que você esteja no estratégico, é importante você descer na operação e entender se isso está acontecendo mesmo. Fantástico. Que aula, hein? Parabéns. O pessoal tá gostando. Pessoal, se você está gostando, deixa um joinha, deixa uma palminha. O que vocês estão achando da live? Falei que ia ser bom, hein? O Mavel comentou aqui que ele está no ramo de locação, tá top, ele era da área de imóveis, e na área de imóveis não existe essa união que temos no nosso mercado. Legal, Mavel. Cidinha parabenizando o Geraldo. Muito bom, a organização é tudo, Kaique. O Alcides, sou da Diferencial Andames, boa noite. Geraldo, especialista em saneamento. É verdade, como eu fiz a introdução. O Geraldo é o rei do sapo aqui em São Paulo. Até para outros estados está entregando sapo, né? Muita boa explicação. Obrigado, Alcides. Continue até o final. Continue até o final, que tem ainda a pergunta, né, do 5S aí, que vai ajudar muito vocês, locadores. Né? O Rogério fez um trabalho com a gente de 5S, é difícil. Eu falo que ele introduziu aqui quase uns 6 meses, né, Rogério? Vindo aqui. Por causa de pessoas, a gente não conseguiu. Estamos reformulando, teve que fazer nova equipe com mentalidade para que parte de cima para baixo, né? Que o Rogério vai falar isso. Entendeu? A gente implantar um processo de organização, de gestão, se a diretoria não está na pegada para fazer acontecer.
Esse Rogério puxava nossa orelha aqui. Ó, Ulisses da Oba Obra Locações, ótimo bate-papo, parabéns. Quando é a próxima poder da ação? Ô, Ulisses, tá no forno, graças a Deus, vamos estar o contrato, acho que amanhã. Então, vai ser em março de 2023, travamos essa data para ser o primeiro evento do ano. Vai ser, já posso falar o nome da cidade, Joanópolis, próximo ali antes de Extrema, depois de Atibaia. Um lugar top, vocês vão gostar. Em breve a gente vai estar lançando, tá? Parabéns, Rogério, acompanhando aqui de Portugal. Ó, que legal, hein? Ó, Rogério, tem uma cliente acompanhando de Portugal. Obrigado, viu? É a Vinícius Moura. Obrigado, Vinícius, pela presença. Tem a Califórnia Locações de Bragança Paulista presente. Não é à toa que a Tech Service está voando. A Camille Plácido. Obrigado, Camille. Geraldo é um grande empreendedor. Legal, tem que, né? O Luiz Carlos também, nosso mentor também. Coach, psicólogo. Esteve no Imersão, também parabenizou aqui o Rogério. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta, para a gente ir para a pergunta aqui do 5S. Geraldo, já pode abrir uma consultoria? O Cabral falou, hein, Geraldão? Já pode abrir uma consultoria, hein? Cabral é parceiro do saneamento. Cabral é feta que tem crescendo muito. Estive lá recentemente na empresa dele, fantástico também. A gente fica feliz, né? Visão extraordinária do Rogério. A nossa doutora do Rendo entrou aqui, bacana. O Wesley, é muito importante que o time tenha todas as metas definidas. Top, Wesley. Tá na agulha aqui, Wesley, pra gente fazer uma live de segunda geração de locadores. Colocar os filhos aí, né? Já tô falando com o Júnior da Alfa, vou falar com o Wesley depois. Pegar mais um segunda geração aí novo aí que tá com gás, pra gente botar terror. Pessoal, vamos lá. A Smart Com Construção falou: sou o Rogério, em nome da Smart Construção. Gostaria de parabenizar a todos, em especial o Geraldo, grande parceiro. Quero ouvir um pouco sobre as estratégias para a sazonalidade do mercado. Tem algo para falar sobre isso, Geraldão? Sobre a sazonalidade. O que você acha? Tendências, futuro? Essa sazonalidade, assim, para a nossa área de saneamento, ela não tem, né? Mas se o cara ele tem essa situação na locadora dele, o que ele deve investir? No segundo produto. Quando chegar na época que esse produto ele vai ter uma baixa, ele precisa ampliar o mercado dele, porque ele tem o custo fixo já ali, né? Ele não tem como aumentar o custo fixo. Porque quando voltar na alta, ele vai precisar estar com a máquina toda funcionando. E se você desmobiliza ela, para mobilizar e encontrar profissionais no mercado, demora muito. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que criar uma nova linha de produto, ficar antenado no mercado, né? Participar de feiras, visitar outros locadores, ou visitar outras empresas de outro segmento, aproveitar o que ele tem ali, a mão de obra dele, toda a estrutura dele, e criar um serviço, um produto diferenciado, né? Se de repente é locador, ele pode fazer manutenção, ele pode vender peça, né? Ele pode vender plano de manutenção de geradores, né? Então, tem uma linha de segmento grande aí que dá para o cara atuar e trabalhar com isso. Eu queria também complementar um pouquinho o que o Rogério colocou lá atrás, que tudo isso que nós falamos até aqui, o que eu acho mais importante dentro da empresa, e a gente não costuma não trabalhar muito isso, é a comunicação, né? Se nós não trabalharmos a comunicação e ela não for clara, objetiva, né? E a gente ter uma equipe ali que consiga multiplicar, né? E o planejamento, ele ser seguido, e as pessoas entenderem claramente o que nós estamos falando, né? Tudo que nós estamos falando aqui não funciona. Então, a gente precisa ter essa comunicação, né? Seja na empresa, seja com os familiares, seja com o marido, seja com a mulher, seja com o filho, mas está escrito na Bíblia, a palavra tem poder. Então, o cara que sabe se comunicar, ele consegue vender, ele consegue ser um profissional de alto desempenho. Então, é muito importante a comunicação, é muito importante a gente se fazer entendido, né? Pelas pessoas. Então, adequar a nossa linguagem aos profissionais, porque nós temos níveis de profissionais diferentes dentro da empresa. E às vezes você escreve, ou você coloca ali uma meta e o cara não entende, cara. Então, a gente precisa trabalhar e deixar claro. E perguntar, você entendeu? Eu fui claro, tem alguma dúvida? Né? Se ele entendeu, ele tem que replicar. Se não entendeu, tem que perguntar. Mas você também tem que deixar aberto para que a pessoa se sinta confortável de vir até você e comentar e falar, cara, eu não entendi, eu acho que isso não está certo, a gente poderia fazer de uma outra forma. Isso é muito importante dentro da empresa, porque são essas pessoas que fazem o trabalho diariamente e elas conseguem ter uma visão diferente e a gente pode melhorar o nosso processo,
pode melhorar o nosso produto, né? Para que a gente consiga ter um retorno maior dos nossos serviços. Fantástico. Top, top, top. Mariló está parabenizando aqui a todos. Geraldo, excelente profissional. Deixa eu falar as perguntas, senão o pessoal fica chateado, né? O Miguel, parabéns, galera. É Souza Locações aqui de Nova Odessa. Tamo junto. Obrigado pela audiência. Show de bola. Comecei agora, vou aprender com vocês. A WE Assistência Técnica em Ferramentas. Fica até o final aí, WM, que o Geraldo vai falar um grande projeto que ele vai estar iniciando, hein? Para todos nós aí do mercado. Estamos aprendendo sempre a MR da Bahia. O Paulo Henrique está nos Estados Unidos. Ô, Paulo, obrigado pela audiência. Já falei contigo. Acho que trabalhou aqui na Degrau, está nos Estados Unidos nos acompanhando. Trabalho com rental. Que top, hein? O que você faz, Paulo, hoje aí? Tá na linha de plataforma ainda? Vamos lá, que mais? Alcides, Rogério faz... Tá perguntando se o Rogério faz consultoria, o Alcides. Rogério faz, hein, Rogério? Eu faço, mas esse ano eu já não tenho mais agenda, tá? Infelizmente eu tô com a agenda esgotada. Só pro ano que vem, só 2023. Mas pode me chamar que a gente conversa. Maravilha. Depois eu vou, no final que eu vou colocar os contatos do pessoal, tá? A AMR Locações, o Alex Marciano, de Vitória da Conquista, está perguntando para vocês falar um pouco sobre a estratégia de metas para cada equipe. A live tá boa, a audiência tá em cima, então vamos lá, o pessoal tá gostando, vamos embora. O que vocês podem falar sobre um pouco de estratégia de metas para cada equipe? Então, é assim, a meta, o cara tem que olhar para a empresa dele e tentar enxergar como aplicar. Eu vou falar como que nós fazemos lá, né? A gente não acha justo premiar somente uma parte da empresa, né? Então, se nós atingirmos a meta, eu acho que todos devem ganhar, todos devem ser premiados, porque assim, é um conjunto, é uma engrenagem. O trabalho de todo mundo é duro, é um trabalho gratificante, que faz parte do processo para entregar um produto final. Então, nós colocamos as metas, atingindo a meta, todos os colaboradores, eles ganham. À parte, nós temos a meta do comercial, porque o comercial, ele está ligado muito ao recebimento variável, né? Porque eu acho que o que motiva as pessoas é o desafio. Então, a gente precisa entender e desafiar as pessoas, né? O dinheiro, ele é importante? Claro que ele é importante. Mas o desafio, o desenvolvimento pessoal e profissional, ele é muito mais importante, né? Porque hoje nós estamos aqui, mas onde nós queremos estar amanhã? Isso é um pouco particular e individual de cada um. Mas nós, como gestores, temos que entender esse processo e colocar esse desafio. Entender o perfil de cada pessoa, né? E desafiar ela cada vez mais para tentar levar ela além, né? Então, é colocar o desejo no coração dela, né? Porque se não for dessa forma, e se ela não entender dessa forma, ela não vai atingir o resultado que nós esperamos e ela também não vai se desenvolver. Ela vai ser uma pessoa meio que à parte dentro da organização. Então, nós colocamos metas sobre faturamento, colocamos também, nós criamos alguns indicadores com premiação. Eu vou dar um exemplo aqui. Lá na empresa, eles têm 5 pontos. Então, nós colocamos desperdício, retrabalho. Nós colocamos alguns indicadores que, se for recorrente, ele recebe uma pontuação, ele acaba não ganhando a pontuação. Individualmente, alguns e alguns coletivamente. Para quê? Para que as pessoas busquem melhorar a cada dia, entendeu? Top, hein? Pegou o insight, Alex? Show de bola. Tem algum comentário, Rogério, sobre isso? Tenho sim. Vamos lá. Discorrer sobre esse assunto. Quando eu falo de uma meta, eu entendo que a empresa ela precisa ter uma meta e essa meta está ligada ao faturamento. Então, tem que bater o faturamento. Então, normalmente, as empresas, o pessoal do comercial trabalha por isso, a meta dele é alcançar e bater esse faturamento. E só que eu olho muito numa visão geral, né? Eu costumo entender que a meta é uma meta assim. Só que eu tenho que fazer o que nessa meta? Eu tenho que partir dela, porque eu vou colocar um exemplo. Eu tenho que fazer um faturamento X, mas para esse faturamento X, eu vou precisar do envolvimento do mecânico, eu vou precisar do envolvimento do responsável pelo estoque, eu vou precisar do envolvimento da logística, eu vou precisar do envolvimento de alguém que faz a parte de qualidade, que faz o teste desse equipamento antes de sair. Então, assim, é um conjunto, né? É como se fosse uma engrenagem, né? Eu não vou dizer que uma é mais importante que a outra, eu entendo que elas precisam.
vou dar um exemplo do câmbio, né? O câmbio, você tem uma engrenagem pequena lá naquele câmbio. Se essa engrenagem quebrar, o que vai acontecer? O seu câmbio para de funcionar. Então, eu fiz uma boa locação, fiz o contrato, tudo certinho. O mecânico não deixou a máquina pronta. Ou melhor, o cara da logística, ele não estava bem satisfeito, ele demorou mais, chegou atrasado na obra, foi na obra errada, não entregou, voltou com o equipamento. A gente vai conseguir bater a meta? Então, quando a gente fala de meta está relacionada, mais uma vez, a todas as áreas. Né? O comercial, ele recebe essa demanda, né? Nosso faturamento esse mês tem que ser X, tá? Só que para nós atingirmos esse X, eu vou precisar do comprometimento de todo o time. Eu costumo dizer, quem ganha o jogo não é o goleiro, né? Às vezes as pessoas dizem que quem ganha o jogo é o goleiro, né? Porque eu tô gol, né? Quem ganha o jogo é o atacante que faz o gol, né? Mas, na verdade, quem ganha a partida é quem? É o time. Então, na verdade, quando estamos falando numa meta, né? Traçar essa meta tem que ser traçada e envolvida em todas as áreas. Até um exemplo, eu acho que alguém da Alfa colocou que até a faxineira ganha prêmio. Eu achei fantástico. Porque é o nível de pertencimento que essa pessoa tem, né? É fantástico. É isso aí. Top, top. Bacana, viu? Ó, antes de eu soltar aqui a última pergunta, a Jana da CSM comentou que manter o programa 5S realmente é um desafio. Como trabalhar a cabeça dos funcionários e da diretoria? A gente já vai entrar nesse assunto agora, o último aqui da noite. Paulo Henrique é manutenção em plataforma manipulada. Legal, Paulo. Tem Espírito Santo, né? Bacana. E vamos lá, a WM Assistência de Ferramentas perguntou se a gente podemos falar sobre visão de um líder para a empresa. Vamos lá, resumido aí, Osfera. O que vocês falam sobre visão de um líder para a empresa? Então, assim, o líder, na verdade, ele precisa conhecer o processo, conhecer de pessoas, ele tem que gostar de gente, né? Porque o líder, ele precisa se desprender de que ele precisa fazer, mas ele precisa fazer com que as pessoas entendam o que precisa ser feito, né? E se ele não entender isso, se ele não conseguir perceber isso, fica difícil, né? E lá atrás, o líder era aquele cara autoritário, né? Hoje, o cara pode ter um cargo, mas muitas vezes ele não é o líder dentro da empresa. O líder é o outro que não tem o cargo. E aí a gente tem que ficar antenado para perceber isso, essa liderança que essa pessoa tem, e aproveitar ela, escalar ela da melhor forma possível. Porque nós somos o técnico, né? Foi o que o Rogério falou no começo ali. Se você não escalar, não colocar a pessoa na função certa para que ela desenvolva um bom trabalho, ela não vai ser um bom profissional da sua empresa, né? Se a gente pegar um peixe e mandar ele escalar uma árvore, o que vai acontecer? Não vai dar certo, né? Então, nós precisamos entender o perfil do profissional que trabalha com a gente, cara. Eu costumo identificar o seguinte, às vezes se eu tenho um perfil de um cara que ele é meio preguiçoso, eu sei que ele vai fazer o serviço rápido. Eu passo para ele, ele vai encontrar uma forma rápida de terminar o serviço porque ele é preguiçoso, cara. Ele é um cara, né, meio trancado. Agora, se é um cara muito rápido, eu não posso dar um trabalho muito detalhista para ele, porque ele é um cara que ele quer terminar rápido aquilo. Então ele vai pular algumas etapas porque é do perfil dele. Então nós precisamos ter essa leitura de cada pessoa que trabalha com a gente, né? Para que a gente possa extrair o melhor dela, entendeu? E é muito importante também que nós conseguimos nos conhecer, né? A gente tem uma visão um pouco distorcida de quem nós somos. Mas será que a gente tem coragem de perguntar para que as pessoas dêem um feedback a respeito de quem nós somos? Para que a gente possa corrigir algumas coisas, melhorar outras, né? Então é muito importante. O líder, ele tem que ter essas características aí, né? Nós estamos fazendo uma dinâmica aqui na empresa, a gente colocou, Geraldo, embasado no que você comentou, numa urna, a gente fez uma ficha para você colocar o que você acha do Fernando. Todos os colaboradores vão colocar o que acha de mim, o que acha de cada setor. Depois a gente vai avaliar, daí eu pegar um resultado e tiver esse feedback, tanto positivo como negativo, potencializar o que está bom e trabalhar o que precisa ser trabalhado, né? Bem legal. Semana estamos fazendo isso também. Legal essa atitude, porque até para tomar uma atitude dessa, vou ter que ter maturidade, né? Porque quando você coloca uma caixinha, fala, escreve aqui o que você acha de mim, você está dando liberdade para falar, pô, o Fernando é top, como falar, puxa, o Fernando, sabe? Então, parabéns pela Pode iniciativa. bater. É batendo que a gente aprende, que a gente melhora.
Quando a gente vai falar, a minha visão, tá? Eu passei por essa etapa, né? Eu acredito que a pessoa do líder, né, dentro de qualquer empresa, de qualquer segmento, ele tem que se entender não como um dominador, né? Mas pelo contrário, a visão do líder tem que ser a visão do treinador. Aquele que tem capacidade de treinar e extrair o melhor daquele indivíduo. Aí vai entrar no que o Geraldo falou, né? Entender o perfil de cada um e trabalhar com isso, né? Como que cada um vai responder a demanda, né? Então, o líder, ele tem que ser ele tem que entender do processo profundamente, porque se ele não entender, ele não vai conseguir multiplicar essa informação. Agora, uma vez que ele entende, né, do processo, e ele tem essa habilidade, aí que entra um grande ponto, né? Não é porque o profissional que trabalha com você, ele é técnico, né? Ele é muito bom no que ele faz, que ele vai ser um líder bom, tá? Isso é um ponto que, como eu falei no contexto, temos que tomar cuidado com isso. Às vezes ele é técnico, ele vai continuar sendo técnico. Muito bom. Né? Porque o perfil de liderança está relacionado a entender de pessoas, gostar de pessoas e conseguir gerir essas pessoas. Né? Então, eu costumo dizer que o líder ele tem que ser um técnico. Ele tem que ter a visão que ele está lá para treinar as pessoas, para extrair o melhor delas, para que essas pessoas se sintam bem naquilo que ele está fazendo. Agora, quando as pessoas... Eu vou dar um exemplo. Se você tem uma empresa que você tem um líder, você pode entender que não se faz força. É o sistema empurrado versus o puxado, né? O empurrado é quando você tem um chefe. Então, todo mundo faz o que o chefe está mandando fazer. Agora, quando você tem um líder, as pessoas fazem porque o líder motiva essas pessoas. Essas pessoas, elas são inspiradas por esse líder. Top. Vou dar um exemplo bem clássico, tá? Um exemplo de liderança, né? Como o Geraldo falou, está na Bíblia também. O maior líder que existiu foi Jesus. Jesus foi o maior líder. Jesus, ele morreu, ressuscitou e ainda ele continua tendo seguidores. Consegue entender? Então é um exemplo de liderança, não é? Consegue entender? Então não está relacionado ao quanto, né, eu sou rígido, ao quanto eu cobro metas. Está relacionado ao quê? O quanto eu tenho capacidade de treinar, entender? Porque o treinador, ele sabe quando o cara falha. Ele sabe quando o indivíduo, ele está, puxa, você fez errado. E o que eu vou fazer? Eu vou chamar a atenção dele, mas eu vou encorajar. Tenta de novo. Faz de novo. Então, o líder, ele está sempre olhando assim, ó, ele pode fazer mais. Ele acredita mais na pessoa do que a pessoa acredita nela. Olha só, o líder de verdade, ele acredita mais na pessoa, no profissional, do que ele mesmo. Agora, se o líder não tiver essa capacidade de enxergar potencial nas pessoas, aí a gente volta para o sistema empurrado. A gente está tendo um chefe e estamos empurrando o nosso negócio. Agora, se a gente tem um líder, né? Ó, detalhe, essa pergunta eu acho que ela é muito pertinente, né? Para quem tem locadora, para quem tem o seu negócio. Se você não tiver um líder, né? Porque o líder, ele vai fazer o fio da navalha, né? Ele anda no fio da navalha. Não é uma tarefa fácil ser líder, porque ele tem que responder a expectativa da empresa, as metas, e ele tem que atender as expectativas dos profissionais. Consegue entender? Essa é... Tarefa árdua. E para complementar o que o Rogério está falando, a escolha errada de um líder, a escolha errada das pessoas que vão tomar as decisões pode trazer grandes prejuízos para a organização. Porque muitas vezes, quando você escolhe um líder, você acredita que ele vai tomar as melhores decisões. Porque você já vai entregar aquele processo na mão dele. Mas se você não escolher bem e ele tomar as decisões erradas, quando você for trazer isso para sua mão, um buraco é enorme. Você vai ver que o estrago que ele fez, muitas vezes você perdeu muitos profissionais bons, profissionais que vestiam a camisa da empresa, porque esse cara não estava preparado. Ele só ficou com quem era amigo dele. Ou tem aquele pior ainda, que ele não deixa ninguém crescer, porque ele tem medo de perder o cargo. Então ele não desenvolve ninguém. Só ele Será sabe... que só eu passei por isso ou quase todo mundo aqui? É verdade. E às vezes... É a realidade. Então, ela sofre muito quando ela está crescendo, quando ela está mudando de comportamento, né? A cultura organizacional da empresa, ela está se estruturando, ela está modificando. Porque quando a empresa cresce, a gente está falando de processo, nós estamos passando por esses processos e tudo se tirou fora do lugar e vai se ajeitando. Então é muito importante essa caixinha que você colocou aí, essa avaliação de 360 graus, a contratação de alguém de fora, de um consultor, para avaliar o perfil dos seus líderes, né? Porque muitas vezes nós também não temos condições. Nós olhamos, acreditamos uma coisa, mas na frente é uma coisa. Por trás
com a equipe, é uma situação completamente diferente, né? Mas o que eu costumo cobrar dos meus líderes é o seguinte: nós temos um defeito no setor dele, ele precisa consertar. Se ele não consertar, na verdade é o líder que não é bom. E se também muitas pessoas começam a sair na liderança dele, nós começamos a investigar. E quando um funcionário sai, nós ligamos para ele e pedimos um feedback. Por que você saiu da empresa? O que aconteceu? Né? Eu acho que nesse momento a gente aprende e enriquece muito. Né? Porque ele vai estar naquele momento que ele vai trazer a sinceridade, né? Já está fora da empresa. Por alguém que só tira o que é pessoal, tira o que é pessoal dele, mas realmente ele vai trazer, né, o que realmente o que estava acontecendo nos bastidores. Exatamente, por alguém que está preocupado para saber o que aconteceu. Eu tive um caso na empresa que nós tivemos que mandar um líder embora porque ele não respeitava as pessoas, né? Eu costumava falar para ele, cara, não toca na alma de ninguém. Então é um cara que não media as palavras e tocava na alma das pessoas. Isso é uma coisa muito ruim. Então é muito importante que o empresário, essas pessoas que estão ali levando a empresa com ele perceba e trace muito bem o perfil dessas pessoas. Né? Isso é muito importante. Porque às vezes a gente acaba contratando pessoas que vêm de outra empresa porque a gente acha que esse cara é muito bom, que essa pessoa é muito bom. É muito boa. Mas por que será que ela saiu de lá, se ela é tão boa assim? Então é muito importante pegar o telefone e ligar lá pro seu amigo locador. Cara, esse cara saiu daí, ele veio aqui, um cargo de liderança, que é um cargo de responsabilidade. Por que ele está vindo, né? Então tentar entender antes, porque depois que contratou, meu, dor de cabeça, hein? É verdade. Ó, a Enilma da Alfa Máquinas, nossa querida amiga, comentou que na Alfa Max todos são premiados. Bacana, todos os departamentos. Deixa eu pegar as perguntas aqui para a gente fazer a última. Senão já avançamos, já quase 1h15 de live. O Rodrigo José... eu tenho que falar do projeto, hein, Fernandão? Não, vamos falar assim, tá aqui na manga. Muito bom, Geraldo, obrigado. Beleza, mais comentário, só tá gostando. O Adenuz, parabéns. O Adenuz é locadora lá de Capitólio, Minas Gerais. Obrigado, parceiro. Tá agradecendo pela live, muito bom assunto que a gente passa todos os dias. Eu faço tudo da minha locadora, cresci, estou dividindo tarefas e me organizando. Legal. Continua assim que você vai chegar longe, amigo. Beleza, vou soltar aqui. Um dos temas também dessa live, né? Quais são os 5 censos do programa de qualidade 5S? Se poderia dar uma resumida e detalhar a importância de cada um deles. Pode começar, Rogério. O Geraldo faz um comentário, a gente já vai para algumas perguntas e eu já faz um fechamento aí com o Geraldo. Eu vou procurar ser bem resumido. Fala cada um da importância. E se existe também uma conta, perguntaram também na caixa do diálogo, se uma locadora com 5 funcionários é possível fazer o 5S? Eu acho que sim, dá para a gente aplicar na nossa vida, né? É bem isso, Fernando, porque eu tive como surgiu o 5S, tá? Foi logo quando eu comecei, né, a empreender, né, como consultor, e eu comecei a visitar algumas empresas e desenvolver esse trabalho, essa implantação. E eu fiquei muito satisfeito. Nossa, eu falei, puxa, que legal, tá até mais fácil agora do que na época que eu trabalhava na indústria, né? Só que passou um tempo, eu implantei e visitei esse cliente depois de algum tempo e eu fui verificar que estava tudo do jeito que era. Entendi. Aí eu fiquei frustrado, falei, puxa vida, não deu certo, não entendi o time. Aí eu fui rever e com base nessa experiência negativa, eu fui atrás e esmiucei a causa raiz, fiz que nem o Taio Fiono, e o que aconteceu, né? Eu entendi que o processo de implantação foi tão somente implantado. Ele não foi desenvolvido. Então, eu mudei a estratégia. Então, eu comecei a fazer o quê? Desenvolver as pessoas. Eu falo, porque o 5S, ele não começa na empresa, ele não começa na sua locadora. Ele começa na vida do indivíduo. Começa na mente dele, na vida dele, com a família dele, na casa dele. Aí depois vai para a sua empresa. Então, se você não conseguir desenvolver as pessoas para uma cultura, para um hábito, dificilmente isso vai ser mantido. Porque aí vão me falar, puxa, lá no Japão dá certo. Sim, mas a cultura do japonês é diferente. Consegue entender? Então, eu estou trazendo uma cultura do Oriente, estou trazendo para o Ocidente, e vai ser fácil essa transição? Não, eu preciso entender qual que é o mecanismo. Então, precisa fazer sentido para as pessoas. Se não fizer sentido, e se ela não entender que isso serve para a vida dela, dificilmente ela vai implementar.
Ela vai ver o quadro lá e fala, puxa, hoje eu faço. Não, amanhã eu não faço. Hoje eu faço, fala, puxa, isso aí não dá resultado. Agora, quando a pessoa consegue entender que os resultados aparecem na vida dela, aí vai ser diferente. Então, ó, eu consigo dar o exemplo do 5S com a mão, tá? Primeiro S, utilização. Uma mão, tá? Vocês vão lembrar desse exemplo aí, bem rápido. Uma mão. Utilização. Segundo, utilização, organização, limpeza, padronização e o mais importante, que toca a todos, a disciplina. Que é o ponto mais complexo, né? De ter a disciplina. Então, primeiro, utilização. Quando eu falo de utilização, eu vou ter no meu ambiente, na minha área, na minha vida, na minha mente, no meu coração, só aquilo que eu preciso. Isso é tão sério que eu vou dar um exemplo, né? Bem clássico, né? Quantas pessoas não falam com outras, né? Até locadores que não falam com o locador porque perderam o cliente. Escreveram uma nada. Isso já faz anos, a pessoa não se comunica. Ela deixou de desfrutar da melhor parte da vida, que é a comunicação. Por quê? Ela não aplicou esse senso para a vida dela. Então, o primeiro senso é a utilização. Eu preciso fazer o quê? Usar tudo aquilo que é disponível, mas que é necessário. Se não é necessário, eu vou disponibilizar isso para alguém, eu vou jogar fora se for necessário. A organização, eu preciso fazer como? Eu preciso ordenar as coisas. Aonde vai estar cada coisa? Porque eu posso ter só o que eu preciso, mas se eu não organizar, vai estar bagunçado. Quando você vai buscar uma chave de boca, está lá junto com a chave de fenda. Legal, aí e o tempo que você gasta procurando isso aí? Então, bem resumido, tá, minha gente? O limpeza. Esse é muito bom porque normalmente tem a faxineira, né? Tem alguém que foi contratado para fazer o trabalho de limpeza. Legal. Só que a responsabilidade da limpeza é dela? Todo mundo, a maioria das empresas, acredita que sim. Só que, pelo contrário, ela vai fazer o quê? A limpeza. Mas a manutenção, ou seja, a garantia que o ambiente vai estar limpo e vai ser mantido, é de cada um. Sabe aquele ditado que a mãe e o pai falavam? Sujou, limpou, pegou, guardou? Mas eu estou falando de conceitos básicos da vida, né? Enquanto vai passando o seu tempo e a gente somos bombardeados com tanta informação que a gente vai desprezando as pequenas coisas. Eu costumo dizer que nos pequenos detalhes a gente consegue ter muito resultado. E por o quarto, padronização, né? Quando fala de padronização, eu já ouvi muita gente falar que a padronização ela é algo complexo, porque ela acaba engessando a operação. Eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu não vou falar que está errado, é a visão da pessoa. Mas eu tenho a outra visão que eu quero compartilhar, que a padronização, ela te traz um ambiente tão seguro, mas tão seguro que isso possibilita você enxergar um erro com mais facilidade, porque você tem um ambiente padronizado. Ou seja, se você tem um processo de entrega, de logística, e dentro desse processo faltou a nota, alguém vai levar o equipamento sem nota? Não vai. Por quê? Agora, se o motorista chegar na hora de pegar o romaneio lá e olhar e falar, tá sem a nota, ele vai fazer o quê? Vai voltar. Porque se ele é abordado na rua com equipamento sem a nota, e até o cliente, quando ele vai receber equipamento sem nota. Então, quando eu falo de padronização, é você estabelecer aquilo que é imprescindível ter. Ou seja, toda vez que você a ação, eu tenho que ter esse ambiente padronizado para que eu consiga identificar com mais facilidade qualquer tipo de desvio. E agora, por último, né, o 5S, a disciplina. A disciplina, muitas vezes, ela é encarada como algo ruim, sabia? A disciplina, fala, puxa, quem é que gosta de ser disciplinado? Para você que está ouvindo, locador, empresário, quem é que gosta de ser disciplinado? Chamado a atenção por algo que saiu fora do eixo. Ninguém gosta. Então, na verdade, quando se fala de disciplina, as pessoas elas têm uma certa a tendência de se afastar, de se esquivar, mas seria importante olharmos para a disciplina com outro olhar, né? Porque a disciplina ela vai garantir que a gente vai alcançar o objetivo que foi traçado. Eu vou dar um exemplo, melhor exemplo de disciplina, tá? Que todos nós seres humanos temos. Quem já ouviu falar de consciência? Sabe como você fala mal de alguém? A primeira coisa que vai falar com você é a sua consciência. Só porque ela está pensando que está errado. Então, assim, só que as pessoas não gostam de ouvir que está errado. E toda vez que você identifica que você tem um erro, você tem a possibilidade de mudar e não cometer mais aquele erro. Então, a disciplina, ela é a nossa aliada. Ela que vai nos ajudar a fazer o quê? A cumprir o 5S, a implantar um Lean Manufacturing, a implantar um sistema de gestão da qualidade, a ter sucesso em toda a nossa trajetória corporativa e até mesmo pessoal. Eu acho que é isso que eu não tomei o tempo do Gerardo, que eu quero que ele fale do projeto também. Fantástico. Tá?
Se alguém quiser ouvir mais sobre antes do Geraldão, deixa eu fazer um comentário. Antes do Geraldo entrar. Só um ponto. Se alguém... Tá. Ô, Fernando, só um ponto. Se alguém quiser saber mais sobre o 5S, pode me procurar, tá? Eu tenho material, a gente pode compartilhar informação sobre isso, tá bom? Ótimo. Pessoal, depois você pode me chamar pelo Poder da Ação, eu passo o contato do Rogério, do Geraldo, quem quiser também, tá? Quem não segue eles ainda, tem ali, só você clicar aqui, dá para vocês seguir ele. Eu lembro quando a gente fez um trabalho aqui com o Rogério, acho que foi quase uns 6 meses implantando o 5S, desses 5 sensos, a disciplina realmente é o mais difícil, principalmente quando o Rogério começou a bater na gente, é muito difícil, e também em alguns colaboradores, né? Quem querendo não, a gente tá viciado com as coisas acomodadas, né? E o que deu mais resultado aqui, a longo prazo, foi a utilização. Tinha coisa aqui que, meu Deus do céu, de 15 anos atrás, guardando, que a gente pensou que ia utilizar, mas como eu estou guardando isso aqui, não vou usar mais, equipamento que saiu de linha. Não, realmente E você pensa que tem, não tem, sem catalogar, é complicado. Fernando, só abrir um parênteses aqui. Só queria complementar. Quem já assistiu? Quem já assistiu? Só um minutinho, Geraldo. Quem já assistiu, tem um documentário que eu acho que passa no Discovery Channel, que é Acumuladores. Acho que alguém deve ter assistido em algum momento. Então, assim, ali é um nível hard, é o nível mais extremo que nós temos de uma pessoa que a capacidade dela de utilização, de entender o que é útil, foi corrompida. Isso é muito sério, tá? Isso é algo que está na nossa mente. Mas, Geraldo, pode perguntar. Não, perfeitamente, Rogério. É isso que você falou. Eu só queria complementar que todas essas ferramentas que a gente implementa na empresa, a gente implementa algumas ferramentas, matriz, ABCG, a curva ABC, né? Qual que é o problema? É mudança de comportamento, cara. Então, quanto antes a gente aplicar essas ferramentas, organizar, padronizar, treinar as pessoas, vai ficar mais fácil. Quanto maior a empresa, na hora de você colocar isso em prática, é muito mais difícil. Por quê? A gente está falando de mudança de hábitos. Nós mesmos falamos, amanhã eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer exercício melhor. Então, é o que você falou, está ligado à disciplina. E aí, quando a gente mexe na cultura organizacional da empresa, porque toda mudança é complicada. E se o colaborador ele não enxergar ganho nessa mudança, ele não vai fazer parte disso. Então, na hora que nós vamos montar essa estratégia, é muito importante que todos eles participem, direta ou indiretamente, para que eles contribuam na construção dessa estratégia. Porque se não for dessa forma, eles não vão enxergar, eles não vão abraçar essa situação, porque a mudança de comportamento é muito complicado. Só queria pontuar isso aí. Não, top. É fantástico, é verdade. Ó, pessoal, rapaziada, top demais a live, poderia durar a noite inteira. Parabéns, o pessoal tá gostando. Deixa eu ver mais alguns comentários aqui para a gente finalizar com o projeto do Rogério. Parabéns, aprendi muito. Os conceitos da indústria perfeitamente aplicáveis no segmento rental. Sim, acho que é bem mais complicado, né, Rogério? Ou não? Trazer o conceito da indústria para as locadoras? Sim. Não é complicado, vai depender muito Vamos lá, vamos entrar na ISO 9001. Para qualquer tipo de mudança, é preciso que a alta direção ela esteja comprometida. Isso é o que está na norma, ISO 9001, versão 2015. Mas, assim, se a alta direção estiver comprometida, ela entender, estiver engajada com esse objetivo, dá para fazer, não é difícil. Mas está muito relacionado ao objetivo. Perfeito. A indústria, vamos pegar um exemplo, a indústria automobilística, ela se esmerou nisso por uma necessidade, não foi nem por um capricho, porque era bonita, era uma necessidade dela, era uma estratégia competitiva, e ainda é. Né? Então, na verdade, a indústria é um celeiro de processos, né? Mas o segmento rental, ele está nesse caminho também, porque eu vejo hoje o rental com uma janela tão ampla, né? Eu acho que o Geraldo já vai entrar e já vai complementar com esse assunto. Eu vejo uma janela tão ampla de crescimento e uma abertura tão gigantesca para a inovação, e eu vejo isso muito, muito real, não vejo muita dificuldade, porque vai ser um passo real, vai ser um passo orgânico, tá? Os processos paralelos aos processos da indústria, eu vejo isso como algo orgânico. Não tem como fugir muito disso. Perfeito. Só o Leão Mecânica do Rio de Janeiro, ele comentou, é muito importante, antes de eu montar a locadora dele, eu fui colaborador da Porto Seguro, lá do Rio de Janeiro, e apliquei o 5S na empresa e na minha vida pessoal,
e deu muito resultado. Parabéns. Isso aí. Parabéns. Vamos lá então para a pergunta. Vamos entrar. Pessoal, como eu fiz um spoiler inicialmente, né? O Rogério do Grupo TechServe tem um novo projeto chamado da GTech, né, Rogério? Desculpa, Geraldão. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto novo, que é inovador, que vai vir para nós, locadores. Se ele vai poder só para ser aqui de estado de São Paulo, se vai poder atender locadores no estado do Brasil. Você não planejou isso ainda? Fala o que você tem em mente, o que pode trazer para nós essa noite, essa expectativa. E como vai ser? Fernando, por favor. Além de a gente estar organizando a nossa empresa, mas nós também chegamos num ponto que é distribuir com o mercado, né? Porque assim, a gente enxerga que todos os locadores têm que ter um nivelamento por cima, né? É muito difícil quando você faz e compete no mercado com competidores com nível um pouco inferior. Sempre vai existir essa situação, mas nós queremos contribuir nesse mercado. Eu estou há mais de 24 anos já trabalhando com obras, então tenho muito tempo. E eu tenho um funcionário que está comigo nessa jornada desde o começo, é um cara extremamente experiente. E eu sou procurado por muitas locadoras de São Paulo, pedindo indicações de como faz manutenção. Todos nós temos a mesma dor, dificuldade em encontrar profissionais mecânicos no mercado. Então, nós estávamos com uma ideia de montar uma escola, né, um treinamento para mecânico. Mecânico que trabalhe em locadoras. O nosso foco é locador. Então, nós conversamos aí com algumas pessoas, né? A CSM apoiou a gente e apoia a gente nesse projeto, né? Eu queria até agradecer aí o Fernando Rabuc, o Cristiano Rabuc, o seu Renato Rabuc, que são os donos da CSM, estão com nós nesse projeto. Eles são pessoas assim, muito interessadas no desenvolvimento e para que esse mercado de locação ele se desenvolva de forma profissional. Estamos também com o apoio da Weber lá, né? O Irving, lá da Alemanha, então, que é o pessoal da Weber. Nós também vamos fazer esse treinamento. Esse treinamento ele vai se iniciar no mês de novembro, na segunda semana de novembro, né? E ele vai ser focado em toda a parte do compactador, né? Então vai ser um curso bem dinâmico, um curso com apostila, certificação, né? E aonde nós vamos treinar e melhorar a quantidade e a qualidade de profissionais do mercado. Nós estamos vendo o número de locadoras, né? O número de franquias que vem aumentando e não tem profissional no mercado. Então, a gente acaba adaptando um cara que vem, um mecânico de carro, um mecânico de moto, só que a gente sabe que o mecânico de moto é muito diferente de um mecânico de um motor de força. Então, nós temos essa ideia de ajudar o mercado, contribuir com o mercado, preparando esses profissionais aí para que o mercado possa se profissionalizar, para que as locadoras possam se estruturar melhor, né? E que o mercado fique um mercado mais profissional, como nós começamos a nossa conversa no começo, onde todos ganhem. A indústria ganha, o locador ganha e o cliente ganha. Então, o intuito desse projeto é esse aí. Fantástico! Parabéns, parabéns. CSM, Geraldo, pela visão. E sem dúvida já é um sucesso. Igual eu falei para você, já coloca uns 2 aí que eu vou mandar para a turma aí. Com certificação ainda. Parabéns, viu? Parabéns. Positivo, já falei com alguns amigos, né? A falta de profissional é muito grande mesmo, né? Então o cara não sabe o que é um carburador de boy, um carburador de diafragma, como que regula. Então nós vamos deixar isso bem detalhado e vamos desmistificar o compactador, desmontando ele de ponta a ponta e montando. E vamos levar isso aí para todo o Brasil. Olha só, Geraldo, olha só como a visão ela faz muito sentido. Isso acho que faz uns 2 anos, 3 anos atrás, eu conversava muito com o Fernando sobre isso, por essa carência que tem no mercado, né? Agora, me parece que recentemente em Minas Gerais, o Senai, ele abriu um precedente para formar esses profissionais. E aqui na região de São Paulo mesmo, né? Eu fui verificar, não tinha nenhuma instituição, por mais que temos muitas, nenhuma das instituições elas se quantificaram a entender e a enxergar a necessidade desse público. Então, parabéns pela iniciativa, né? Algo que já estava no radar e você já rapidamente já procurou se adequar a essa demanda aí. Parabéns, Geraldo. Sucesso
e que tenha muito êxito, tá? Nessa formação desses profissionais aí para o mercado. E é muito legal, Rogério, porque as pessoas abraçaram isso, né? Mesmo a gente sendo um locador, podia muito locador falar, não, pô, você é locador, mas as pessoas abraçaram isso, né? Inclusive a fábrica da CCM também abraçou essa ideia. Vai disponibilizar os equipamentos, tudo que a gente precise, inclusive o CD, né? Que eles estão com o CD aqui agora em Santa Maria. E vão disponibilizar o CD para que a gente faça esse treinamento, porque eles sabem que é importante. Não adianta o cara ter um equipamento de ponta, de boa qualidade, né? Você comprar, mas chega na obra, o equipamento não funciona, porque a gente não tem profissional preparado para fazer uma boa manutenção do equipamento. Então, isso é muito importante. Sim. E todos nós unidos, a gente vai mais longe. Aquela história, juntos somos mais fortes, né? E até, o Geraldo, olha que importante, né? Na verdade, o seu papel, né, nessa engrenagem aí, ele é fundamental, porque você entendeu uma demanda, né? E você, na verdade, está contribuindo para a cadeia. É uma cadeia. Hoje, o segmento rental no Brasil, ele é uma cadeia de abastecimento. Então, na verdade, você está contribuindo com uma peça fundamental, porque quem dos locadores já não passou por alguma dificuldade na contratação de um bom profissional? Então, na verdade, você está entrando para suprir uma necessidade de uma cadeia que mais cresce no Brasil. Parabéns. Obrigado. Fantástico. E onde é o gargalo das locadoras? Combustão, compactadora. Não é fácil, parabéns. Uma dificuldade muito grande era essa, ao ponto que os profissionais eles começavam até a pegar mecânico de moto para ver. Só que você tem toda essa transição, né, essa adaptação, e de verdade o seu negócio não vai parar. Sim. Sabe, a locadora não vai parar até o profissional aprender. Então, e quanto tempo mais ele passa aprendendo, né, na operação, o que acontece? Acaba tendo a dificuldade na entrega, porque você tem um tempo para você entregar e deixar aquele equipamento conforme. Exatamente. Né? É verdade. Pode a GTEC venda de peças. Pode nascer outro negócio aí também. Não só a capacitação, né? Aí uma coisa é puxando a outra, né? Ó, vai, ó, só aqui você vai ter uns 10 inscritos já, viu? Ó, o pessoal tá tudo pedindo aqui, ó. O Ed já tá mandando ver. O Cabral vai mandar 2. Poramac vai mandar 1. Bacana. Sensacional. Cara, não tem palavras para agradecer vocês, a todos, os mais de 45 locadores, amigos, fornecedores, fabricantes que estiveram com a gente durante essa live. Foi surpreendente, surpreendeu a expectativa. Foi um aprendizado mesmo. Tenho muito grato por você, Geraldo, por você, Rogério. Sabe que vocês estão no meu coração aí. Uma amizade que nasceu há alguns anos e vai permanecer por muito, muito tempo ainda, né? Muito contente. São pessoas diferenciadas fora da caixa. E todos vocês que nos assistiram também, né? Ficaram muito felizes. O que não assistiu, quem entrou no meio da live, a gente vai depois editar, vai soltar no YouTube, vamos compartilhar, porque coisa boa, live boa tem que ser compartilhada. Quem cresce é todos nós, o mercado, em compartilhabilidade, né? Palavras finais de vocês aí, por favor. Cara, eu queria deixar aqui um pensamento, né? Sobre atitude, que eu costumo falar para muita gente. O que muda nas pessoas é atitude, né? A gente pode fazer uma comparação dizendo o seguinte: o leão é o rei da selva, mas ele não é o mais forte, ele não é o mais veloz, ele não é o animal que tem as melhores habilidades. Mas então por que ele é o rei da selva? Porque ele tem uma atitude, né? Quando ele olha o elefante, ele fala: esse é meu almoço. Quando o elefante olha ele, o elefante fala: ele vai me comer. Então, o que muda as pessoas é a atitude. Nós temos que ter atitude no nosso dia a dia. Nós temos que estar comprometidos com a nossa família, com o nosso corpo, com a nossa saúde mental, com o nosso trabalho. Porque nós viemos para esse mundo para evoluir. Isso aqui é só uma passagem, né? E nós temos que fazer escolhas boas, né? Porque são as nossas escolhas que vai determinar o nosso sucesso. Então, eu queria deixar essa palavra para o pessoal, uma palavra final: atitude. Eu acho que a atitude é o que nós estamos precisando nesse momento para o Brasil, para o mundo, para as pessoas, né? Então, eu gostaria de deixar isso. Legal. Eu também quero agradecer, né, primeiramente, pelo convite, em poder compartilhar e aprender também. Eu gosto de ressaltar isso, que estamos sempre aprendendo. Eu acho que é o mais importante.
Mas o que eu queria deixar aqui é a questão de nós enxergarmos o quanto nós somos excelentes, né? Pegando aí o ensejo do Geraldo, atitude. Atitude para olhar o quanto nós somos excelentes em tudo que nós formos fazer, né? Seja na manutenção, seja na logística, na administração, em qualquer área que nós formos atuar, né? Você que é empreendedor, faça com excelência. Sabe por quê? Nós somos excelentes. Então, nós não podemos entregar menos do que isso. Porque quando eu sou excelente, você é excelente, você entrega só 50%, estamos sendo medíocre, mediano, 50%. E nós não nascemos, nós não fomos criados para entregar 50%. Fomos criados para entregar 100%. Um padrão de excelência. Quando eu falo de excelência, eu estou falando um padrão acima, um padrão de qualidade. Obrigado. Top, top, top. Pessoal, em breve, lançamento de terceira edição do Poder de Ação para Locadoras. Vem algo aí fantástico, que foi melhor, será melhor ainda, hein? Ficam ligados aí e vamos quebrar recordes. Boa noite, fico com Deus, obrigado. Boa noite. Tudo de Boa bom. noite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.